Olá, paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma poderosa palavra de Deus ao seu coração. Quero fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 39, que diz assim: preste bastante atenção nesta palavra, porque Deus tem algo do coração dele para o seu coração. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção numa coisa. Você já parou para pensar no tamanho da oportunidade que este crucificado, conhecido também como mau ladrão, ele teve? Existem oportunidades na vida que elas não acontecem sempre. Elas não acontecem todos os dias. E muitos de nós temos perdido boas oportunidades. Oportunidades de sermos melhores pessoas, oportunidade de sermos melhores cristãos, oportunidade de contribuirmos, de partilharmos um pouco daquilo que nós temos com alguém e muitas vezes deixamos passar estas oportunidades. Esse cidadão que nós lemos neste momento, o ladrão da esquerda, ele perdeu a maior oportunidade que um ser humano pode perder. Ele perdeu a oportunidade de salvação. Assim como milhares de pessoas já perderam a oportunidade de salvação. Ouviram a palavra, foram convidados a confessar o nome de Cristo como Salvador e disseram: não, hoje não, depois. E assim acabaram padecendo, acabaram partindo desta vida sem Cristo, porque perderam uma grande oportunidade. O tema desta mensagem, desta reflexão que eu trago aos nossos corações é que as nossas escolhas, elas determinam o nosso destino. Aquilo que eu escolho, ela vai dizer para onde eu vou. Então preste atenção numa coisa. Um dos malfeitores, ele escolheu a blasfêmia. Ele estava diante da vida, ele estava diante da verdade, mas ele escolheu blasfemar. Então preste atenção no que nós podemos observar dentro das Escrituras, o que esse cidadão, aquele cidadão perdeu de oportunidade. Primeira coisa, ele escolheu insultar ao divino. Ele escolheu insultar a Cristo. Ele insultou aquele que é o Filho de Deus. Quando ele chega para Jesus e diz: salva-te a ti mesmo e a nós, ele escolheu o insulto. Ele escolheu a ofensa a Cristo. Quantas pessoas hoje, ao ouvir a santa palavra de Deus, ao ouvir um pregador da palavra, em vez deles considerarem aquele pregador, em vez de considerá-lo pelo menos pela palavra que ele está portando, eles desconsideram e assim perdem uma grande oportunidade. O ladrão, ele perdeu uma grande oportunidade, porque ele escolheu insultar o divino. Ele escolheu ofender o Filho de Deus. Ele escolheu difamar ao próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão perdendo o respeito pelo que é sagrado, o respeito por aquilo que é divino. A Bíblia Sagrada, por muitos, já não é mais nem sequer portada pelos crentes. Muitos têm vergonha até mesmo de levar a Bíblia Sagrada para a igreja. Sem falar as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não servem a Deus,
perderam o temor. Os símbolos sagrados de muitas religiões viraram motivo de chacota, viraram motivo de blasfêmia. Eles não se importam mais, eles não se preocupam mais, difamam o nome de Deus, difamam o nome do sagrado e assim perdem a grande oportunidade da vida, que é de reconhecer que só existe um que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Foi a escolha do ladrão. Ele escolheu o caminho da perdição. Ele escolheu o caminho que conduz às trevas exteriores. Ele escolheu o caminho do inferno. Ele escolheu o caminho do sofrimento, porque mesmo estando com a certeza da morte, em ânsia da morte, diante da agonia da morte, ele perdeu a grande chance. Ele perdeu a grande oportunidade. E muitas pessoas estão em situações vulneráveis da vida, situações difíceis financeiramente falando. Muitas pessoas estão viciadas pelas drogas, estão doentes de doenças termináveis, muitas vezes, mas mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, elas estão desprezando a Deus, estão desprezando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque elas estão escolhendo o seu destino. Elas estão escolhendo aquilo que querem na vida. Mas observamos no outro lado, o malfeitor da direita, o que foi que ele escolheu? Preste atenção, preste muita atenção nisso. Há pessoas que quando escutam um crente pregando a palavra de Deus, há muitos que começam a zombar, você sabe disso. Há muitos que começam a desfazer, começam a cochichar e a falar-lhe alguma coisa. Tem outros que defendem. Assim era o ladrão, eram os dois. O da esquerda resolveu difamar. Agora preste atenção no que diz no versículo de número 41, quando fala do ladrão da direita. A palavra de Deus, no versículo 40, ele diz, olha, ele repreendeu o seu amigo e disse, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Então a primeira ação dele foi defender a Deus. Tu está na mesma sentença que a dele. Nós estamos debaixo do mesmo jugo que o dele. E mesmo assim tu não teme a Deus? Ele foi defender o Senhor. Tem muitas pessoas que não temem a Deus. Estão vivendo uma pandemia, mais de 30 mil mortos, mais de 500 mil de infectados. E mesmo assim tem pessoas que não temem a Deus. Tem pessoas que estão pegando seus R$600, seu benefício, estão comprando de cachaça, estão comprando de drogas, estão gastando com as coisas fúteis desta vida. Sabe por quê? Porque mesmo diante da dor, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da mortandade, há milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo, que não temem a Deus mesmo assim. Se você é uma destas pessoas, você que está me ouvindo, eu te peço, em nome de Jesus, abra teus olhos, abra o teu entendimento. Será se você não parou ainda para reparar nas coisas que estão acontecendo? Você não está vendo tudo isso é um juízo de Deus? Você não está vendo que o mundo se dobra diante de um vírus? Mas a igreja se dobra diante de Cristo. Sabe por quê? Para que ele possa clarear a mente, o entendimento das pessoas, para que possam buscar a Deus, ainda que seja na enfermidade. Assim fez esse ladrão da direita. Ele resolveu defender a Deus. E outra coisa importante, ele reconheceu que o seu castigo era justo. Primeiro, ele defende a Deus. Segundo, ele reconhece que o seu castigo era justo. Pois no verso 41 ele diz, nós, na verdade, com justiça, por recebermos o castigo, porque os nossos atos merecem. Ele reconheceu. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão padecendo, mas elas não reconhecem o seu erro. Mas esse homem nos dá um tremendo exemplo. Mesmo diante da morte, ele diz, é justo eu passar por isso. É justo eu passar por isso.
E terceiro, ele proclama a inocência de Cristo. Quando ele diz, este nenhum mal fez. Eu mereço, tu mereces, mas este nada fez. Somos conclamados por Deus a defender a inocência de Cristo. Cristo padeceu inocentemente na cruz do Calvário para poder trazer vida, para poder trazer salvação a todos nós. A cruz que ele carregou não era dele, era minha, era tua. A coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Cristo não era dele, era minha, era sua. Aqueles cravos que colocaram nele não era dele, era meu, era seu. Os açoites não era dele, era meu, era seu. E isso nós temos que reconhecer, a inocência de Cristo e o grande amor de Deus por nós, porque assim diz a santa palavra de Deus, segundo escreveu São João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é inocente. Jesus foi inocente, morreu por mim e por você. E aquele ladrão reconheceu isto muito bem, porque ele proclamou a inocência do próprio Senhor Jesus. Algo interessante também aconteceu neste momento, quando ele reconhece, ele escolheu a crença de que Cristo era rei. Porque ele disse, lembra-te de mim, quando tu vieres no teu reino. Isso é algo fenomenal, porque ele reconhece, quando tu vieres no teu reino. Quem é que tem um reino? É quem tem um rei. É quem é rei. Então ele estava dizendo, Jesus, tu é rei. Eu sou teu súdito. Me recebe. Lembra-te de mim, quando tu vieres no teu reino. Ele escolheu crer que Jesus voltaria outra vez. Ele escolheu crer que um dia poderia reinar com Cristo. E o destino de quem escolhe reinar com Cristo, o destino de quem faz a boa escolha, que é de servir ao Senhor, que é de confessar a Cristo como seu Salvador, o destino dele só é um, conforme o próprio Jesus diz no verso de número 42, quando Jesus acrescentou para ele e disse, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. E aí, o que você escolhe? Qual a sua escolha? Escolhe servir ao Senhor, crer de todo o seu coração, crer de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e servir ao Senhor? Se é essa escolha sua, então faça boa confissão. Diga, Senhor Jesus, eu te confesso como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e que o Senhor morreu na cruz do Calvário por meus pecados. Agora eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Eu lanço sobre ti todo o meu fardo, todo o meu pecado. E Jesus vai fazer, sabe o que com você? Vai dar o fardo dele que é leve. E você vai encontrar um jugo suave, um fardo leve, e a tua alma vai encontrarás o verdadeiro descanso. Escolha o paraíso. Escolha a vida. Escolha Cristo. Não escolha o insulto. Não escolha o desprezo ao sagrado. Não escolha o desprezo a Deus. Não despreze as Escrituras. Leia as Escrituras, porque através delas que terão a vida eterna. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Lhe dê um ótimo final de semana e que Deus possa fazer com que você possa refletir nestas palavras e que Ele possa abençoar cada dia a sua vida e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor.